Dentre todos os livros do Antigo Testamento se encontra um livro de mesma antiguidade do livro de Gênesis. Se você está se perguntando que livro é este, é o livro de Jó. O livro de Jó conta a história da trajetória de Jó, que tem uma grande mensagem para todos nós que vivemos no mundo atualmente. Mas você conhece a história das três filhas de Jó? Sem sombra de dúvidas, já deve ter ouvido falar nos nomes delas, mas quem realmente foram elas? Fiquem com mais um vídeo do canal e deixem os seus likes. Para aqueles que não conhecem a história de Jó e a sua origem, de quem ele era descendente, existem muitas linhas de pensamentos, interpretações e teorias a respeito sobre sua origem, que de certa forma é meio obscura, pois não conhecem muito a respeito dele. Porém, lendo o livro de Jó, nós podemos traçar uma origem ali para Jó. Segundo os comentaristas, as tradições judaicas antigas e rabínicas vão dizer que Jó era um descendente de Abraão. Alguns vão dizer que Jó habitou antes de Abraão ou no mesmo tempo de Abraão, porém, isso não tem comprovação bíblica que pode dar embasamento a estas informações. O mais certo seria que Jó teria habitado, provavelmente, na época ali do cativeiro de Israel, anteriormente ao cativeiro de Israel no Egito ou durante o cativeiro de Israel no Egito, sendo Jó um rei edomita, segundo Gênesis capítulo 36, onde vai dizer a respeito de Jobabe, que poderia ser o nome árabe ali de Jó, por conta dos personagens do livro de Jó serem ali habitantes, descendentes de Abraão, como os temanitas, como o próprio amigo de Jó, que é Elifaz, o temanita. Se você tem curiosidade a respeito da vida de Jó, da história de Jó, quem foi Jó, qual língua Jó falava, tudo a respeito de Jó, eu fiz um vídeo muito especial aqui no canal a respeito da origem de Jó. Eu estarei deixando aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, para que todos vocês possam assistir logo após assistirem a este vídeo. Alguns personagens que são descritos no livro de Jó, aí eles têm um certo mistério, pois são poucas as informações que se tem a respeito deles, inclusive sobre a mãe aí dos filhos, dos primeiros filhos de Jó, a primeira esposa de Jó. Segundo as tradições judaicas antigas e rabínicas, a primeira esposa de Jó, a esposa que disse uma frase muito polêmica, que gera uma certa confusão aí no meio acadêmico sobre ela ter amaldiçoado a Deus, ali mandado Jó amaldiçoar ao seu próprio Deus. Mas, segundo as tradições, o nome desta primeira esposa de Jó seria o nome de Sitis. Sitis seria a primeira esposa de Jó. A narrativa bíblica vai nos falar que Jó, primeiramente, ele teve cerca de 7 filhos e mais 3 filhas com esta primeira esposa, provavelmente chamada pelo nome de Sitis. A narrativa da história de Jó vai nos contar que o próprio Satanás ali veio e acabou fazendo uma espécie de vento, ou algumas tradições vão dizer que Satanás assoprou com tanta força que os alicerces da casa ou da tenda onde eles estavam, mais provavelmente uma casa, acabou caindo sobre os primeiros filhos de Jó. Uma curiosidade que é interessante é que Jó oferecia sacrifícios a Deus por conta dos pecados de seus filhos. Alguns especulam que os pecados de seus filhos eram por conta de que seus filhos eram pessoas desordeiras e faziam festas e bebiam, eram beberrões, eram filhos de Belial, numa linguagem bíblica. Mas agora a respeito das 3 filhas de Jó. O texto bíblico do livro de Jó vai nos dizer que Jó teve cerca de 3 filhas e mais 7 filhos logo após a tormenta que foi a sua vida, logo após
tudo o que ele passou, Deus o recompensou, dando-lhe fama, renome e muito, mas muito dinheiro e fortuna no Oriente Médio. E então resolveu Deus dar mais filhos a Jó para recompensar ele pela sua lealdade, pela sua fé inabalável em Deus. É dito que as filhas de Jó eram irresistivelmente belas, elas eram incrivelmente belas, e não existiam outras mulheres na região, naquela terra, que se equiparassem com a beleza das filhas deste Jó. Os nomes das 3 filhas de Jó eram os seguintes nomes: Késia, Gemima e Queren-Hapuque. Agora sobre o significado do nome das 3 filhas de Jó, começando aí primeiramente com a filha de Jó chamada pelo nome de Késia. Késia em hebraico e também em aramaico tem o significado de especiaria. Outros vão dizer que pode ser de origem apenas aramaica por conta da região e do povo a qual ela pertencia, que era o povo edomita, assim como Jó, sendo um rei edomita. Sem sombra de dúvidas, seu nome poderia significar perfume ou fragrância. Agora sobre o significado da outra filha de Jó, chamada pelo nome de Queren-Hapuque, ou simplesmente Queren-Hapuque. Queren-Hapuque é um nome que tem alguns significados. Um desses significados é o seguinte: tem o significado de maquiagem preta para olhos, algo muito comum no Oriente Médio, ali para aqueles povos. Uma curiosidade é que também pode ter ali um significado que pode remeter a esta maquiagem, olhos que brilham ou olhos esplendorosos. Agora sobre o significado da outra filha de Jó, no caso, a filha de Jó por nome Gemima. Gemima é um nome bem antigo daquela região. Alguns apontam que tem uma origem hebraica, fenícia, outros vão dizer que é uma origem aramaica. O nome Gemima é pronunciado da seguinte forma: Imimar, Imimar. Já o significado é meio controverso. O significado de Gemima, alguns vão dizer que tem o significado de quente, emotivo, carinhosa. Outros vão dizer que tem o significado de um pássaro, no caso, a pomba. E outros vão dizer que tem até mesmo o significado de acalorada. Não no sentido de calor, mas no sentido emocional. Uma curiosidade que poucos talvez vão saber é a respeito de qual era a identidade da mãe destas 3 moças, destas 3 mulheres bíblicas, Queren-Hapuque, Késia e Gemima. Alguns rabinos antigos, através da tradição rabínica, vão colocar a mãe destas 3 moças, destas 3 mulheres bíblicas, como sendo Diná, filha de Jacó. Isso mesmo que você escutou. Segundo as tradições rabínicas, Diná teria sido a segunda esposa de Jó. Jó teria se casado novamente com uma mulher ali, no caso, a filha de Jacó, e teria tido 3 filhas com ela, no caso, Gemima, Késia e Queren-Hapuque. Estas seriam então as filhas de Jó com Diná. Essa tradição rabínica que vai dizer que Diná foi casada com Jó, ela é muito contraditória, porém bem curiosa, até porque ela praticamente se encaixa no contexto cronológico aí da vida de Jó, quando Jó teria habitado na terra, segundo aí, se ele fosse realmente, no caso, um rei edomita. Mas eu quero saber o que vocês acham. Realmente, Jó foi casado com Diná, filha de Jacó? Vocês sabiam a respeito dos significados dos nomes das 3 filhas de Jó? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.